Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhados pelo abraço terno e materno da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e pelo sopro revigorante do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita visite a sua sala, abençoe a sua cozinha, ilumine o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre esse peito que, quem sabe na manhã ou na noite de hoje, acordou tão apertado, cheio de incertezas e dúvidas. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro remédio santo para as nossas almas fadigadas, podermos parar um instante no meio dessa correria maluca da vida moderna para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Mestre. Vamos deixar que a sua palavra lave as nossas feridas, dissipe as nossas dúvidas e nos devolva a paz que o mundo tantas vezes nos rouba. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos fala de um dos episódios mais humanos, mais reais e mais tocantes de toda a Bíblia. Ele nos fala de São Tomé. A palavra nos diz que, na primeira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos, Tomé não estava com eles. Minha gente, vamos pensar um pouquinho, por que Tomé não estava lá? Aquele era o momento mais difícil da vida deles. Jesus tinha morrido na cruz, o sonho parecia ter acabado, o medo era enorme. Muitos estudiosos dizem que Tomé, na sua dor, preferiu se isolar. Ele foi viver o luto sozinho. E aqui nós já tiramos a primeira grande lição para a nossa vida. Quando a dor bate na nossa porta, quando o desemprego chega, quando o casamento entra em crise ou a depressão tenta nos abraçar, a pior coisa que podemos fazer é nos isolar. Quando nos afastamos da comunidade, da igreja, da oração em família, nós corremos o risco de não estarmos lá quando Jesus passa para derramar a sua graça. Quando Tomé finalmente encontra os irmãos, eles dizem, cheios de alegria, vimos o Senhor. Mas o coração de Tomé estava tão machucado, tão endurecido pela decepção, que ele coloca uma condição. Ele diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Meus filhos, não vamos julgar Tomé com dureza, não. Quantas vezes nós somos exatamente como ele? Quantas vezes nós batemos o pé e dizemos para Deus: Senhor, se o Senhor não curar o meu filho agora, se não me der esse emprego hoje, se eu não vir o milagre com os meus próprios olhos, eu não vou mais na igreja, eu não rezo mais. Nós vivemos numa geração que exige provas o tempo todo. Nós queremos um Deus que obedeça aos nossos prazos e aos nossos desejos, e esquecemos que a fé verdadeira é exatamente o contrário. É confiar na luz mesmo quando tudo ao redor está uma tremenda escuridão. Mas prestem muita atenção na infinita misericórdia de Jesus. 8 dias se passaram. Tomé passou 8 dias sofrendo, duvidando, com o coração sangrando. E então, com as portas fechadas por causa do medo, Jesus entra. Jesus não bate na porta, ele atravessa a barreira. Minha gente amada, não importa o tamanho da tranca que você colocou no seu coração. Não importa se você se trancou no quarto por causa do pânico, se você trancou os seus sentimentos por causa de um trauma de infância ou de uma traição cruel. Jesus entra com as portas fechadas. Ele para no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E ele não dá bronca em Tomé. Ele se aproxima, com as marcas do amor nas mãos e no peito, e diz: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Meus irmãos, as chagas de Jesus são o comprovante de que ele entende a sua dor. Ele sofreu a traição, o abandono, a dor física e a angústia mortal, para que hoje ele pudesse olhar nos seus olhos e dizer: eu te entendo, filho. Eu conheço a sua dor.
Diante de tanto amor, o orgulho de Tomé desmorona, e ele faz a mais linda declaração de fé que nós católicos repetimos até hoje: meu Senhor e meu Deus. E Jesus finaliza olhando não só para Tomé, mas olhando para mim e para você através dos séculos. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa bênção é para você, minha filha. Essa bênção é para você, meu filho, que nunca viu o rosto físico de Cristo, mas que se ajoelha toda noite, chorando e confiando que Ele está cuidando da sua família. A sua fé, provada no fogo do sofrimento invisível, tem um valor inestimável para o céu. Deixe Jesus entrar na sua casa de portas fechadas hoje e trazer a paz que excede todo o entendimento. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador ressuscitado, vencedor da morte, médico divino e nosso Rei de infinita misericórdia. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, fervorosa e necessitada família de fé, espalhada por tantos lugares diferentes, mas perfeitamente unida pelo mesmo Espírito Santo, para nos prostrarmos diante da Tua santa, majestosa e maravilhosa presença. Nós dobramos os joelhos da nossa alma, desarmamos o nosso orgulho, retiramos as nossas exigências humanas e reconhecemos a nossa imensa dependência do Teu amor. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que não nos abandona nas nossas crises de dúvida. Tu és o Deus que atravessa as portas fechadas do nosso isolamento, do nosso medo e da nossa vergonha, apenas para nos olhar nos olhos e derramar sobre nós a Tua paz restauradora. Nós Te pedimos perdão, amado Jesus, pelas nossas inumeráveis faltas diárias e pelas muitas vezes em que fomos exatamente como Tomé. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós exigimos ver para crer. Perdoa-nos quando o desespero tomou conta do nosso lar e nós gritamos aos céus duvidando da Tua providência, duvidando do Teu amor e achando que Tu nos havias esquecido no meio da tempestade. Quantas vezes, Mestre, nós nos isolamos da nossa comunidade, da nossa família e da oração, preferindo viver o nosso luto e a nossa tristeza trancados no escuro, de costas para a Tua luz. Perdoa a nossa incredulidade. Lava as nossas dúvidas com a água e o sangue que jorraram do Teu peito aberto na cruz. Que o Teu perdão purifique agora o coração de cada irmão e de cada irmã que se une a nós nesta oração fervorosa. Olhai por nós, Senhor Jesus, e toca agora em todas as portas que estão fechadas na nossa vida. Nós queremos Te pedir, com a ousadia dos filhos que se sabem amados, entra agora mesmo nos lares que estão trancados pelo medo. Nós Te apresentamos, Senhor, as mentes e os corações trancados pela depressão e pela ansiedade. Quantos dos Teus filhos estão agora mesmo com as portas da alma fechadas, aprisionados na síndrome do pânico, na insônia crônica, na fobia social e numa tristeza profunda que tira a cor da vida? Atravessa essas portas agora, Jesus. Toca no sistema nervoso central, equilibra as emoções, repreende os pensamentos de morte, de inutilidade e de ruína. Que o Teu Espírito Santo sopre um vento forte de vida sobre esses quartos escuros, devolvendo a alegria de viver, o ânimo para levantar da cama e a paz mansa que o mundo não consegue dar. Nós Te apresentamos, pelas Tuas chagas sagradas, os doentes do corpo físico. Senhor, Tomé quis tocar nas Tuas feridas, e hoje nós Te pedimos que as Tuas chagas gloriosas toquem nas feridas dos nossos doentes. Visita agora aqueles que estão nos leitos de hospitais, nas UTIs, aguardando cirurgias de risco, fazendo tratamentos dolorosos de quimioterapia ou radioterapia. Toca, Senhor, nas pessoas que sofrem com dores crônicas na coluna, nas articulações, com doenças raras, problemas cardíacos, sequelas de AVC e doenças autoimunes. Pelo mérito da Tua paixão, ordena a cura, refaz os tecidos, limpa o sangue, destrói toda a célula maligna e levanta os Teus filhos das camas de dor para que o Teu santo nome seja testemunhado com milagres. Nós clamamos pelas portas fechadas na vida financeira e familiar. Entra, Mestre, nas casas onde há escassez, desemprego e humilhação por causa das dívidas acumuladas. Destranca as portas de emprego que o mundo fechou. Dá sabedoria ao pai e à mãe de família para conduzirem o sustento do lar. Multiplica o pão na mesa do pobre. Entra também, Senhor, nos casamentos que estão fechados pela falta de perdão, pelo orgulho, pelas traições e pelas palavras duras que feriram a alma. Restaura o amor dos casais, traz de volta os nossos filhos e jovens que se afastaram da fé e se perderam nos vícios do mundo.
nas drogas, na pornografia e nas falsas ilusões. Mestre de compaixão, nós não precisamos colocar o dedo nas tuas feridas físicas, porque nós te sentimos vivo e pulsante no meio de nós. Nós te declaramos como o Senhor absoluto das nossas vidas, da nossa saúde, das nossas contas a pagar e do nosso futuro. Transforma a nossa dúvida em uma fé inabalável. Faz de nós os bem-aventurados que creram sem ver, os guerreiros de oração que não recuam diante da primeira provação. Acolhe esta nossa súplica ardente, abraça as nossas famílias e fica conosco hoje e sempre, para a glória do teu nome. Meu Senhor e meu Deus, nós cremos em ti, mas aumenta a nossa fé. Amém. Meus irmãos e irmãs tão amados, que momento extraordinário e poderoso de graça nós acabamos de vivenciar aqui. Vocês conseguem sentir como o ar ficou mais leve na sua casa? É Jesus que acabou de atravessar as portas fechadas da sua vida para sussurrar: a paz esteja convosco. A grande e maravilhosa lição de hoje é essa: não importa o tamanho da sua dúvida, do seu medo ou do seu isolamento, o amor de Deus é sempre maior e capaz de nos resgatar de qualquer fundo de poço. Bem-aventurado é você que chegou até o fim deste vídeo, confiando que Deus está agindo no invisível para proteger a sua família e providenciar o seu milagre. Por isso, minha gente amada, eu faço agora um apelo ao seu coração missionário. Não deixe essa palavra libertadora presa só com você. Seja um instrumento para abrir as portas de alguém que está sofrendo hoje. Clique agora mesmo no botão de inscrever-se aqui no canal. É de graça e ajuda demais a nossa missão de evangelizar. Ative também o sininho das notificações para não perder nossas orações diárias. E, por favor, compartilhe muito este vídeo. Mande no WhatsApp da família, dos amigos e daquele conhecido que anda afastado, triste ou doente. Vamos levar a paz do Cristo ressuscitado para eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração ardendo de fé e tomou posse da bênção de Jesus, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um grito de vitória: meu Senhor e meu Deus, eu creio em ti. Deixe esse comentário maravilhoso registrado ali embaixo. E aqui vai um conselho de pai, bem prático, para sua semana, nestes próximos dias. Toda vez que uma preocupação gigante tentar tirar o seu sono ou uma fofoca tentar roubar a sua paz, não reclame. Apenas pare, respire fundo e repita baixinho, 3 vezes, meu Senhor e meu Deus. Você vai ver como essa jaculatória simples acalma a alma e atrai a presença de Jesus para o seu lado. Não se isole dos seus, fique em comunidade e reze sempre. Vão em paz, com o coração curado, fortalecidos na fé que não precisa ver para crer, e que o Senhor sempre os acompanhe. Um abraço bem apertado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.